Imagine por um momento que você pudesse voltar no tempo até o dia mais importante da história do Brasil. Não o dia em que tudo mudou, mas o último dia antes de tudo mudar para sempre. Este é 21 de abril de 1500, exatamente 24 horas antes de Pedro Álvares Cabral avistar a terra que chamará de Vera Cruz. Esta é a história de Uirapuru, um jovem indígena tupinambá de 28 anos que está prestes a viver o último dia de sua vida como um homem verdadeiramente livre, embora ainda não saiba que navios portugueses já navegam perigosamente próximos ao horizonte. O primeiro raio de sol atravessa as frestas da oca de palha, mas hoje algo parece diferente. O Uirapuru desperta com uma sensação estranha no peito, um presságio que não consegue explicar. Os pássaros cantam de forma mais agitada que o normal, e o vento carrega um cheiro salgado mais intenso do oceano distante. Seu corpo, bronzeado pelo sol e marcado por cicatrizes de caçadas perigosas, se ergue inquieto sobre a esteira de fibras vegetais. Ao seu lado, sua companheira Iara desperta sobressaltada. Durante a madrugada, ela teve sonhos perturbadores. Visões de homens pálidos como espíritos dos mortos, com pelos no rosto como animais, surgindo das águas grandes em casas flutuantes. Ela compartilha o sonho com o Uirapuru, que sente um arrepio percorrer sua espinha. Na cultura tupinambá, sonhos são mensagens dos ancestrais, e sonhos como este raramente trazem boas notícias. O casal divide a oca com mais 2 famílias. Um arranjo que se tornou necessário após a última epidemia de febre que assolou a aldeia 3 luas atrás, matando 8 pessoas e deixando muitas famílias desfalcadas. As crianças da habitação despertam mais quietas que o normal, como se também sentissem a energia estranha que paira no ar. O Uirapuru caminha até a margem do rio, onde realiza suas necessidades matinais. Mas ao se banhar nas águas, nota algo alarmante. Dezenas de peixes mortos flutuam na correnteza, seus corpos prateados brilhando sob a luz matinal como um augúrio sinistro. Ele nunca viu tantos peixes mortos de uma só vez. Seria doença? Envenenamento das águas acima? Ou algo pior que sua mente não consegue compreender? As pegadas de capivaras na lama parecem apressadas, como se os animais tivessem fugido de algo. Mesmo os insetos zumbem de forma diferente, um som mais agudo, mais nervoso. O Uirapuru é experiente o suficiente para saber que quando a natureza se comporta de forma estranha, grandes mudanças estão por vir. O pajé da tribo, Anhangá, um homem de 65 anos com olhos turvos por uma catarata nascente, realiza suas orações matinais com mais intensidade que o habitual. Suas mãos tremem, não apenas pela idade, mas por uma ansiedade espiritual que ele não consegue explicar. Durante a noite, os espíritos lhe sussurraram palavras confusas sobre casas que andam na água e homens sem cor que trazem metal que mata. Enquanto o Uirapuru se prepara para o dia, observa o árduo mundo das mulheres se organizando com dificuldades crescentes. Iara, grávida de 6 meses, luta contra as náuseas matinais que a deixam fraca e pálida. Suas mãos, antes firmes ao ralar mandioca, agora tremem de cansaço. A gravidez, que deveria ser um momento de celebração, tornou-se uma fonte de preocupação constante desde que a curandeira da aldeia morreu na última epidemia. As outras mulheres enfrentam seus próprios desafios. Jaci, a irmã mais nova de Iara, luta para alimentar seus 3 filhos pequenos após a morte do marido em uma caçada mal-sucedida de onça 2 meses atrás. A fera feriu gravemente 2 caçadores antes de ser abatida, e desde então, Jaci depende da generosidade da comunidade para sobreviver. O trabalho de preparar a farinha de mandioca se tornou mais difícil com menos mãos disponíveis.
As mulheres mais velhas sofrem com dores nas articulações, uma condição que tem se agravado com as mudanças climáticas recentes. Os últimos meses trouxeram chuvas irregulares, ora enchentes devastadoras, ora secas prolongadas que dificultaram o cultivo. Curumim, uma menina de apenas 8 anos, já carrega responsabilidades de adulto após perder os pais na epidemia. Ela observa atentamente as mulheres mais velhas, tentando absorver conhecimentos que normalmente levaria anos para aprender. Seus pequenos dedos sangram ao descascar mandioca, uma tarefa dura demais para suas mãos delicadas, mas necessária para sua sobrevivência. O Irapuru pega seu arco, cuidadosamente esculpido em madeira de pau-brasil, e verifica suas flechas. Muitas pontas estão cegas ou rachadas, um problema crescente desde que os melhores ossos para pontas se tornaram escassos após várias caçadas mal-sucedidas. A diminuição da fauna próxima à aldeia força os caçadores a se aventurarem cada vez mais longe, em territórios perigosos que podem pertencer a tribos hostis. Ele se junta a outros 4 homens, menos que o ideal para uma caçada segura, mas a aldeia não pode dispensar mais guerreiros. 2 ficaram para proteger a comunidade após rumores de que guerreiros aimorés foram vistos a 3 dias de caminhada. Outro está se recuperando de ferimentos causados por uma cobra coral durante a última expedição. A floresta, que antes os recebia como uma mãe acolhedora, agora parece mais hostil. As trilhas conhecidas estão parcialmente bloqueadas por árvores caídas durante as últimas tempestades. O som de onças se tornou mais frequente, um sinal de que a escassez de presas está forçando os predadores a se aproximarem dos territórios humanos. Quando o grupo avista um bando de queixadas, o Irapuru percebe que os animais parecem doentes, magros, com pelagem opaca e movimentos lentos. A fome que assola a região afeta não apenas os humanos, mas toda a cadeia alimentar. Ainda assim, não podem voltar de mãos vazias. A caçada se transforma em uma perseguição perigosa por terreno acidentado, onde cada passo pode ser fatal. De volta à aldeia ao meio-dia, o Irapuru e seus companheiros carregam apenas uma paca pequena e alguns peixes, bem menos que o necessário para alimentar adequadamente as 47 pessoas da comunidade. As crianças ainda correm ao seu encontro, mas seus rostos magros e olhos grandes denunciam a desnutrição crônica que se instalou nos últimos meses. As mulheres recebem a caça com gratidão, mas o Irapuru vê a preocupação em seus olhos. Yara calcula mentalmente como dividir tão pouca comida entre tantas bocas famintas. Os idosos e as crianças menores terão prioridade, como sempre, mas isso significa que os adultos, em idade produtiva, passarão mais um dia com o estômago apenas parcialmente cheio. A preparação dos alimentos revela outras dificuldades. As panelas de barro estão rachadas e em número insuficiente desde que a melhor oleira da aldeia morreu na epidemia. O sal, obtido através de trabalhosa extração de plantas aquáticas, está em falta. As especiarias tradicionais, que davam sabor às refeições, se tornaram raras com a alteração dos padrões climáticos. O fogo central da aldeia precisa ser constantemente alimentado com madeira cada vez mais escassa nas proximidades. Os homens precisam caminhar distâncias maiores para encontrar lenha seca adequada, tempo que poderia ser usado em outras atividades essenciais à sobrevivência. Durante a tarde, o Irapuru se dedica a reparar e criar ferramentas, uma atividade que se tornou crucial para a sobrevivência. Suas mãos calejadas trabalham com urgência que não existia no passado. Cada ferramenta quebrada pode significar a diferença entre comer e passar fome, entre estar protegido e vulnerável. Ele talha pontas de flecha em ossos cada vez mais raros e preciosos.
Cada fragmento ósseo é aproveitado ao máximo, transformado em anzóis, agulhas ou pontas de lança. Nada pode ser desperdiçado em tempos de escassez. Suas facas de pedra lascada precisam ser constantemente afiadas, pois a pedra adequada se tornou difícil de encontrar. Os meninos da aldeia se reúnem ao seu redor, mas agora o aprendizado tem urgência que não existia antes. Não há mais tempo para a paciência infinita da educação tradicional. Eles precisam aprender rapidamente para ajudar na sobrevivência coletiva. Um menino de 10 anos, Cunhambebe, já demonstra habilidade excepcional com arco e flecha, uma necessidade precoce imposta pelas circunstâncias. As meninas aprendem a tecer cestos e redes com fibras de qualidade inferior, já que as melhores plantas estão se tornando escassas. Elas desenvolvem técnicas improvisadas, adaptando conhecimentos ancestrais às limitações do presente. Quando o sol começa sua descida, a aldeia se reúne para a refeição principal, mas o círculo parece menor e mais frágil que no passado. 3 esteiras vazias marcam a ausência dos que partiram na última epidemia. A comida é servida em porções cuidadosamente calculadas, suficiente para matar a fome, mas não para satisfazer completamente. O cardápio, antes diversificado, agora é mais simples. A paca é dividida em pequenos pedaços, complementada com mingau ralo de milho, algumas raízes amargas e frutas selvagens coletadas pelas crianças. A farinha de mandioca, alimento básico da dieta, está racionada para durar até a próxima colheita, se houver próxima colheita. O pajé Anhangá oferece uma oração mais longa e intensa que o habitual, implorando aos espíritos ancestrais que afastem as dificuldades e tragam abundância de volta. Sua voz, antes firme e confiante, agora carrega notas de desespero que não passam despercebidas pelos membros mais velhos da tribo. As crianças comem em silêncio, condicionadas pela escassez a não pedir mais comida, mesmo quando ainda sentem fome. Este silêncio antinatural durante as refeições é um dos sinais mais evidentes de como as dificuldades alteraram a dinâmica social da aldeia. Com as barrigas parcialmente cheias, a aldeia se transforma em seu teatro noturno tradicional, mas hoje as histórias carregam tons mais sombrios. O pajé Anhangá conta sobre épocas antigas, quando outras tribos enfrentaram grandes catástrofes, secas que duraram anos, pragas que devastaram populações inteiras, guerras que exterminaram civilizações. Uma das histórias mais perturbadoras fala sobre uma profecia antiga: virão do grande mar, homens sem cor, trazendo metal que cospe fogo e morte que não se vê. Eles falarão de um Deus único e destruirão os deuses da floresta. A terra mudará de cor e os filhos da floresta se tornarão estranhos em sua própria casa. As crianças se aconchegam mais próximas ao fogo, não apenas pelo frio da noite, mas pelo medo genuíno que essas histórias despertam. Os adultos trocam olhares preocupados. As profecias, antes consideradas lendas, parecem estranhamente relevantes diante dos sinais estranhos dos últimos dias. Yara contribui com uma canção ancestral sobre mães que perderam filhos, sua voz embargada pela emoção e pelos hormônios da gravidez. Suas lágrimas silenciosas são compartilhadas por outras mulheres que conhecem intimamente a dor da perda. Quando as brasas do fogo central começam a morrer, o Irapuru e Yara se retiram para sua área da oca, mas a intimidade está carregada de tensão. Yara, com 6 meses de gravidez, sente dores nas costas e inchaço nas pernas que tornam desconfortável qualquer posição. Mais preocupante ainda é sua ansiedade sobre trazer uma criança ao mundo em tempos tão incertos. E se não houver comida suficiente para alimentar nosso filho? Ela sussurra no escuro, sua mão protetivamente sobre a barriga arredondada. E se a epidemia voltar? O Irapuru não tem respostas reconfortantes.
Ele compartilha os mesmos medos, mas tenta manter esperança por ambos. Eles conversam baixinho sobre contingências. Se deveriam migrar para território de parentes distantes, se deveriam tentar negociar paz com tribos anteriormente hostis, se deveriam buscar terras mais férteis, mesmo que isso significasse abandonar os túmulos dos ancestrais. O casal faz amor com ternura desesperada, conscientes de que cada momento de felicidade pode ser o último em um mundo cada vez mais perigoso e imprevisível. Incapaz de dormir devido à ansiedade que consome seu peito, o Irapuru caminha até a beira da aldeia para sua vigília noturna. A lua, quase cheia, ilumina o oceano distante com uma luz prateada que hoje parece ominosa ao invés de reconfortante. Ele realiza suas orações com mais fervor que nunca, implorando proteção aos ancestrais, pedindo que os espíritos da floresta afastem qualquer mal que se aproxime. Suas lágrimas, as primeiras que derrama desde a morte de seu pai na última guerra tribal, escorrem silenciosamente por seu rosto pintado com urucum. As estrelas brilham com intensidade hipnótica, mas hoje suas constelações conhecidas parecem formar padrões estranhos e ameaçadores. Uma estrela cadente corta o céu, normalmente um sinal de boa sorte, mas hoje ela parece mais um presságio de fim do que de renovação. Do oceano vem um som quase imperceptível, um ranger de madeira e cordas que o Irapuru não consegue identificar. Ele força sua visão, tentando penetrar a escuridão marinha, mas vê apenas as ondas infinitas refletindo a luz lunar. Não pode saber que há apenas algumas léguas náuticas, 3 caravelas portuguesas navegam em sua direção, carregando 1.500 homens que mudarão para sempre o curso da história. Pedro Álvares Cabral, neste exato momento, está em seu camarote, estudando mapas e orando a um Deus que o Irapuru nunca ouviu falar. Os portugueses levam consigo não apenas espadas e arcabuzes, mas vírus mortais contra os quais os indígenas não têm defesa, uma religião que condenará suas crenças como demoníacas e um sistema econômico que transformará terras sagradas em commodity. O Irapuru sente um arrepio final percorrer seu corpo, o último aviso de seus ancestrais, antes de retornar à Oca. Ele não pode saber que este é o último momento na história em que um indígena brasileiro pode olhar o horizonte oceânico sem ver nele uma ameaça mortal. De volta à Oca, o Irapuru se deita ao lado de Yara, que dorme inquieta, sua mão protetivamente sobre a barriga onde cresce seu filho. Ele observa por longos minutos o rosto amado, gravando na memória cada detalhe. As sobrancelhas delicadas, os lábios entreabertos, as pequenas rugas de preocupação que surgiram nos últimos meses difíceis. Em sua mente, ele repassa todos os momentos do dia, as dificuldades crescentes, os sinais estranhos da natureza, os presságios perturbadores, a escassez que assombra a aldeia. Sem saber, ele está catalogando mentalmente os últimos vestígios de um mundo que amanhã começará a morrer. Ele finalmente fecha os olhos, embalado pelos sons familiares, mas hoje estranhamente melancólicos da noite. Grilos cantando como um réquiem, vento balançando as folhas em um lamento, o rio murmurando sua canção ancestral, que amanhã será interrompida por gritos em língua portuguesa. Enquanto o Irapuru dorme seu último sono como homem verdadeiramente livre, os ventos alísios empurram as caravelas portuguesas cada vez mais próximo da costa. Os vigias já podem distinguir a linha escura da terra no horizonte. Em poucas horas, gritos de terra à vista ecoarão pelos navios, e o Brasil entrará definitivamente na história escrita pelos vencedores. Quando o Irapuru despertar amanhã, 22 de abril de 1500, ainda será o mesmo homem por algumas horas. Mas os portugueses já terão avistado sua terra, já estarão se preparando para desembarcar, já estarão orando ao seu Deus pela conquista bem-sucedida de mais um território para a coroa.
A colonização não trouxe apenas mudanças graduais, trouxe o fim súbito e violento de um mundo. Um mundo onde o tempo era medido pelas estações e não pelo lucro, onde a riqueza se media pela harmonia com a natureza e não pela acumulação de ouro, onde a educação acontecia no colo dos avós e não em seminários jesuítas, onde a medicina vinha das plantas da floresta e não de sangrias e orações latinas. Este foi o último dia de Uirapuru como habitante original de uma terra livre. Amanhã, sem saber, ele acordará no primeiro dia de 500 anos de resistência, genocídio, aculturação forçada e luta pela sobrevivência. Acordará como o primeiro brasileiro a ter sua terra descoberta por estrangeiros que a considerarão vazia e disponível para conquista. Mas hoje, nesta noite de 21 de abril de 1500, enquanto as caravelas de Cabral se aproximam silenciosamente pela escuridão oceânica, Uirapuru ainda dorme o sono dos justos em uma terra que ainda é inteiramente sua, embalado pela música ancestral de uma natureza que ainda não conhece a palavra propriedade. Em menos de 12 horas, o primeiro europeu pisará em solo brasileiro, e 5 séculos de história indígena independente chegarão ao fim. Mas neste momento, neste último momento, a América ainda pertence aos americanos originais. E Uirapuru sonha com seu filho que nascerá em um mundo que ele não consegue nem imaginar.